E eu vou chamar aqui para falar para vocês uma pessoa que eu admiro muito, que tem também essa jornada imigrante como eu, né? É uma pessoa que vem se reinventando e que a cada dia ela não só desenvolve novas habilidades, mas ela serve com amor, ela transborda. É uma pessoa que faz parte já aqui da nossa família também. Gostaria que vocês ficassem de pé e recebessem com muito carinho Antonieta Arabicho! Graças. Boa noite, muito obrigada por estar aqui comigo, compartilhando. Podem sentar. Podem sentar. Agradeço imenso a sua presença e haver aceitado o convite. E também parabéns, porque isto é sinal de que realmente querem avançar, querem evoluir e isso é muito importante. Esse é o primeiro passo. Perceber que realmente nós viemos a este mundo para ser felizes. Essa é a verdadeira vontade de Deus. Okay? Nossa felicidade. Então, para nós conseguir isso, é um processo que não é fácil, mas se pode conseguir. Então, eu começo por apresentar-me. Já, como disse Bárbara, eu sou luso-descendente, meus pais são portugueses, nascida em Madeira, emigraram os meus avós quando eles eram pequenos, cresceram e fizeram sua vida lá, tiveram 5 filhos, então eu sou luso-descendente, nascida na Venezuela. Okay? O meu português não é muito bom, assim que se não dá alguma palavra para perceber, é só levantar a mão. Sou filha de Manuel e Celina, divorciada, não tive filhos. Sou irmã de Roberto, Jonathan, Blanca e Sônia. Somos 5 irmãos. Eu agradeço a Deus imensamente porque a minha família é abençoada, os meus irmãos são maravilhosos. Eu amo cada um deles e eles sei que me amam a mim. Assim que sou muito abençoada, igual que os meus pais. Meu pai já faleceu, a minha mãe está com vida e foram pessoas que tenho muito que honrar e agradecer a eles. Sou filha amada de Deus Pai, Criador do Universo. Sou católica praticante. Tive um processo quando cheguei cá em Portugal, um processo que me catapultou, não sei se a palavra se usa em português. Sim. Ok. Que me catapultou ao que agora estou a fazer cá. Okay? Vou contar um bocado algo que me aconteceu. A minha mãe, uma mulher do campo que chegou lá, mas uma mulher empreendedora e com uma força que é admirável. Okay? Ela, há 40 e tantos anos atrás, quando começou a ser conhecido o PNL, a Programação Neurolinguística, ela começou a assistir à conferência, igual o que nós estamos a fazer agora. Ela, 40 e tantos anos atrás, começou essa jornada. Okay? Então, nós crescemos com esse conhecimento do procurar ser melhores, que tudo está em nossas mãos, que nós podemos forjar o nosso destino, o nosso futuro. Eu cresci com tudo isso. Okay? Mas também tinha outra situação, que era a religião. E a religião me fechou muito. Então, eu vivia com muita crença religiosa. Okay? Eu amo a Deus, Ele está, para mim, acima de tudo, mas eu tinha crença de que todo este processo de desenvolvimento estava afastado de Deus. Okay? Era como dizer, eu vou pôr na minha mente o poder que só Deus tem. E isso me gerou por muitos anos, tendo o conhecimento, lendo livros, assistindo a seminários e conferências, eu não conseguia atingir os meus sonhos. Por quê? Porque eu tinha crenças. Tinha muitas crenças. E essas crenças me limitavam a eu avançar. E como disse Bárbara, todos nós temos um ponto de inflexão na vida. Eu acho que eu he tido muitos pontos de inflexão. Mesmo muitos.
Então, esses momentos que um chega e diz, chega, vou mudar a minha vida, vou tomar decisões. E começas a atuar 2 dias, 3 dias, uma semana e depois voltas novamente. Por quê? Porque não estás a tratar o problema de raiz. E o problema de raiz, sabe onde está? Alguém sabe? Na nossa mente. E eu não estava a tratar disso. Eu só pedi a Deus desde o consciente, mas não estava a tratar o subconsciente. E isso me bloqueou por muitos anos. Estando na Venezuela, uns anos antes de vir, eu fiz, como sempre estava nestes programas de crescimento e estas coisas, eu fiz um desafio, 21 dias, que coloca uma meta X, 21 dias para conseguir essa meta. E o primeiro dia, ou seja, cada dia te chega a atividade desse dia. Okay? O primeiro dia, qual é a tua meta? Eu já estava divorciada, não tive filhos. E a minha meta de toda a vida, desde que eu tenho uso de razão, porque foi o que me ensinaram, era casar, ter filhos. Essa era a minha meta. Se eu não casava e não tinha filhos, eu era ninguém. Porque isso é o que diz a sociedade. Okay? Então, a minha meta, casar com um homem maravilhoso, já sabem a lista completa, não é? O segundo dia, ¿estás seguro que é isso que tu queres? E quando eu leio essa pergunta, eu duvidei. E depois eu duvidei de por que eu duvidei. Ou seja, como é possível que desde que eu tenho uso de razão, o que eu peço sempre a Deus é um bom marido, agora que me está a perguntar por que tenho dúvidas. E nesta conversa que eu tive, me veio, claro, uma lembrança. E a lembrança é que quando eu era adolescente, o meu sonho era ser uma grande empresária e uma grande palestrante. Isso era o que eu queria, quando eu era adolescente. Porque a minha mãe, uma portuguesa de campo, dava palestras. Era convidada a falar em escolas, em igreja, em reuniões que fazia. E ela tinha, porque agora está com Alzheimer, ela tinha um dom de conselho, porque ela também estudava muito, era apaixonada igual que eu por todo este movimento, não? E ela dava essas palestras e eu admirava ela, eu incrível. E ela com uma soltura, ela chegava, falava, ela era uma mentora daquela época. E as mulheres lá bater a porta, Celina, quero falar contigo, tenho esta situação. E tinha um dom de conselho maravilhoso. E eu veia a minha mãe e eu dizia, incrível, eu quero ser como ela. Mas aquelas crenças que nós temos, eu tinha medo de falar ao público. E quando eu estava na escola, que tinha que fazer aquelas exposições que se diz, não? Que tinhas que apresentar um trabalho, eu tremia, não conseguia, gagueava, não conseguia falar. Então, aquele sono, quando eu via a minha mãe e dizia, eu quero ser como ela, a voz falava, tu não vais nunca ser como ela. Se tu não consegues nem expor na escola, como tu vais ser conferencista? Então, uma vez mais, aquele sonho que eu tive ficou debaixo das montanhas. E assim foram passando os anos. Só que quando eu fiz esse reto dos 21 dias, no segundo dia, que me lembrei disso, eu disse, eu tenho este sonho oculto. E eu percebi que eu não sou a única. A humanidade toda tem sonhos ocultos. Todos nós. Mulheres que de crianças queriam alguma coisa e deixaram esse sonho oculto porque decidiram casar, decidiram ter um filho, ou filhos, ou família, e isso foi ficando e ficando e ficando. Quem sente que tem um sonho oculto por aí? É assim, todos temos, todos temos.
Alguns conseguiram realizar, outros não. Então, mas igual, eu reconheci o sonho e voltou a falar aquela voz. Tu não vais ser conferencista porque tu não consegues falar ao público. Nestes dias estava que Bárbara me convidou a apresentar-me e eu contei, eu tinha 14, 15 anos, eu fui para um certamen de beleza, um concurso para eleger uma rainha de um clube. E quando a nós nos dão as perguntas para nós desenvolver as respostas, ok? Antes. Me deram a minha pergunta e eu tinha estudado tudo, tudo que eu tinha que dizer. Chegou um momento que o animador me entrega o microfone para falar e me faz a pergunta. E o único que eu dizia era bueno, e não saí dali. Foi o único, fiquei totalmente bloqueada e nem me lembro o que aconteceu depois. Mas eu fiquei só no bueno, não sei quantas vezes disse. Então isso reafirmou uma vez mais que eu nunca conseguiria falar ao público. Ok. Então eu volto e digo, vou casar, quero um marido, porque eu não vou ser conferencista, não vou dar para ele. E aí continuou o reto dos 21 dias, ok? Tudo maravilha. Decido vir a Portugal com expectativas, vou conhecer em Portugal esse homem maravilhoso, vou ter prosperidade econômica. Nós na Venezuela tínhamos empresas, as empresas foram nos tiradas por o governo de Chávez, não sei se você pode dizer, mas foi assim. Então, fomos à falência. E nós chegamos cá, e essas eram duas coisas importantes para mim. Okay? Encontrar o amor e voltar a ter estabilidade econômica. Passa um ano, passa 2 anos, zero, nada. O que passa quando tu tens expectativas de uma coisa e não consegues? O que passa contigo? Frustração, te amargas, te frustras, estás chateada com todo mundo, até com Deus. Okay? E isso aconteceu comigo. E esta foi uma das últimas vezes que eu cheguei a um ponto de inflexão, que eu disse, basta. Eu tenho muitas ferramentas, eu tenho muito conhecimento, eu acredito em Deus. E eu preciso dar um passo, mas um passo certo. E eu sabia porque tinha a informação, que eu só poderia conseguir isto se eu procurava, como disse Bárbara, ajuda. E eu pedi ajuda. E eu comecei a tomar a sério minha vida e a investir em mim. Comecei um processo com uma coach que me ajudou muito. Eu tinha já começado cá em Portugal a escrever o meu livro, engavetei o livro, porque eu me estava a mostrar muito. Estava a mostrar muito os meus medos, as minhas carências e tudo isso. Não? E eu engavetei, eu disse, não, nunca na vida eu vou publicar isto. Okay? Isso ficou engavetado. Mas quando eu começo este processo com minha coach, que começo a trabalhar o meu interior, o meu coração, porque eu pedi a Deus, se eu sou uma boa mulher, eu não sou feia, eu sou honesta, eu sou trabalhadora, aquelas características que a mente consciente sabe, ok? Porque eu não consigo atingir os meus sonhos? Porque não consigo isso? E a resposta, assim vocês não acreditem, vinha assim imediatamente. Não é a vontade de Deus que eu esteja a passar por isto. Sou eu que ainda não reconheço que sou amada por Deus, que eu sou um ser maravilhoso, só que eu tenho que curar as minhas feridas. E isso era o que eu ouvia, e isso era o que eu sentia no meu coração. E quando eu começo este processo com a coach, escrever muito, são muitas perguntas, e eu comecei a encontrar respostas e a curar feridas com os pais, porque todos temos ressentimentos com os nossos pais, todos. Com aquela pessoa com que tu cresciste, tus primeiros anos de infância,
com essa pessoa é que nós, os seres humanos, temos mais choque, mais ressentimento. É assim, não? É o normal. Porque uma pessoa que tu cumprimentas uma vez por mês, ai, que maravilhoso essa pessoa, anda a morar com ela para que vejas e começa o rosto. É assim. Então eu comecei a fazer o meu trabalho com meus pais, são fantásticos, mas também cometeram erros, ok? E eu comecei a honrar eles, a fazer aquele trabalho de perdão, de reconhecer que eles deram o melhor que eles tinham, a ressignificar as coisas que eles me ensinaram erradamente, okay? As crenças que eles me ensinaram erradamente. Porque nós, como vemos, viemos de uma família católica, uma das coisas que nos ensinaram, qual é? Qual é o principal tabu da humanidade? A ver quem me diz. Sexo? Não. Eu achava que esse era, mas para minha perspectiva não é. Qual é o principal? O dinheiro não dá felicidade. O dinheiro. Para mim, o principal tabu da humanidade é em relação ao dinheiro. De facto, 97% da humanidade vive ou em escassez ou com o básico. Okay? Então, quando um tem essas crenças muito arraigadas, é difícil romper. Tu podes subir, mas tens que voltar ao estado que o subconsciente está a falar. Okay? Então, todo este processo que eu fiz foi começar a trabalhar tudo isso, todas essas crenças, ou grande parte delas, porque sempre vão a sair coisas. Isso nunca fica todo exposto, vou fazer uma terapia aqui de um ano e pronto. Não. Este é um processo de toda a vida e é um processo que é maravilhoso. E como eu digo sempre, eu amo o meu processo. Com todas as vezes que he caído, e he caído. Há 2 anos atrás eu passei por uma situação que me afetou emocionalmente quase um ano. E tendo as ferramentas, não consegui dominar isso, essa emoção de tristeza, de decepção, e me afetou economicamente quase um ano, ok? Então, quando nós decidimos... Iago, não he usado o tio slider. Que cômico. Mira já tudo o que passou. Então, vamos ao que é o tema, não? Que são os relacionamentos. Ia contar brevemente a minha história, mas ela se estendeu. Qual é a intenção disto, não? Quando nós contamos as nossas histórias, é mostrar que todos temos dores na nossa vida. E não por isso não quer dizer que não consigamos resolver e atingir aquelas coisas que queremos. Todos nós, todos somos iguais. Todos hemos sofrido, uns mais, outros menos, mas todos temos processos muito dolorosos. Okay? Então, uma das coisas que é importante entender, eu parto do princípio que todos somos criação de um Deus superior. Alguns chamam algo, outros chamam alguém, eu chamo Deus. E isso já a ciência tem demonstrado, ok? Se não acreditam em mim, procure. Já os últimos 100 anos, a maioria de cientistas, biólogos, químicos, físicos, matemáticos, tem demonstrado a existência de um ser superior que criou o universo. Um ser externo criou o universo. Okay? Isso já a ciência tem demonstrado. E eu chamo Deus. Então, Deus, quando cria a humanidade, nos cria corpo, mente e espírito. O problema é que a humanidade vive para complacer o corpo em diferentes áreas, ou em sexo, ou em drogas, ou em exercício, ou em saúde, ou seja, está a viver para o corpo. Dominados por quê? Pela mente. Ok? Nós actuamos porque somos dominados pela mente, pela informação que temos guardada. E temos o espírito em terapia intensiva.
A humanidade não sabe ou desconectou da sua essência, que é o espírito. E o espírito é aquele enlace com o Criador. Okay? Então, temos uma humanidade muito sofrida que está a viver só para o corpo, e quando digo corpo, inclui tudo. Eu quero família, eu quero dinheiro, eu quero carro, eu quero estar fitness, eu vou fazer as lolas, o pompe. Vivemos para o corpo, geridos pela mente. A mente, o que diz? Agora o que diz a sociedade. Se tu não estás fraco, tu não estás dentro dos estándares da beleza. Okay? Então, a nossa mente está a gerir as nossas ações, as nossas decisões. Mas o espírito, que é a nossa essência, é aquela voz que fala, que te diz, tu vieste a este mundo para conseguir coisas melhores. Mas tu queres dar o passo, mas a mente te está a dizer, não, estás bem aqui. É muito complicado dar o passo. E é muito. Aqui está o meu irmão, quando eu escrevi o livro e estava no processo com meu coach, eu durei quase 2 anos, que eles iam a barbecue, saíam para cá, saíam para lá, e eu ficava em casa. Eu não ficava. As minhas amigas, vamos para a praia, verão. Ficava em casa, não saía. Porque eu trabalhava na semana, o único que eu tinha disponível era o fim de semana. Foi fácil? Não. Gostava? Não. Mas como disse a Bárbara, nós temos que lutar contra nós mesmos. Nós temos que lutar contra aquela voz que diz que eu vou fazer com isto é muito complicado, eu não vou conseguir. Já há muitos ricos no mundo. Não. Quantos mais ricos, melhor. Vamos ter uma melhor sociedade. Então, são muitas as crenças que nós temos e que devemos tratar delas, porque senão elas vão tratar de nós. São essas crenças que nos vão a levar a resultados. E quando tu te sentas e tu vês os teus resultados, já tenho 7 anos na mesma casa, com a mesma situação, o mesmo problema com meu marido, o mesmo problema com meus filhos, ou não consigo o amor da minha vida, tens que tomar ação. Senão vai ser isso o resto da tua vida. E Deus é um Deus de ação. Ele disse a Abraão, levanta o cu e anda à terra nova. É ou não é? Deus é um Deus de ação. Ele não gosta das pessoas que ficam no sofá dia tras dia. Ele ama igual, mas ele não gosta. Porque ele nos fez para nós ser felizes, para nós atingir o nosso propósito de vida. E o nosso propósito de vida maior é transbordar. Ele disse, vayam pelo mundo e levem a boa palavra, a boa notícia. Sirvam o mundo. Isto que estamos a fazer, isto que faz o Pablo Marçal, o Paulo Vieira, o Piero Tavolazzi, todas estas pessoas estão fazendo isso porque entenderam qual é o seu propósito de vida, que é transbordar. E cada um de vocês pode fazer o mesmo. É a sua missão. Muitos de vocês podem estar aqui parados num futuro a contar a sua história e como lograram superar. Porque aquilo que foi o teu sofrimento maior pode ser hoje o teu propósito de vida. Eu tive muitos problemas no relacionamento de namoro, de casado, ok? E hoje, isso me fez esperta porque eu comecei a conhecer o ser humano, o coração, a conexão com Deus, como curar feridas, como perdoar pai e mãe, ok? Então, aquilo que eu sofri muito me faz agora uma pessoa de autoridade no tema. Escrevi um livro baseado nisso. Estou a criar uma app de relacionamentos. Então, imagine, o que foi o meu sofrimento, agora me faz uma pessoa de autoridade no tema. Porque conheço disso, sofri, chorei. E agora eu sei como se pode fazer. E que sim se pode fazer, que é o importante. Então, nós somos mente, corpo e espírito. A mente é a alma. Outras pessoas dizem mente, alma e espírito.
a alma involucra a mente e o coração. O coração tem memória. As emoções estão no coração. E o importante e o que nós temos que conseguir é que a nossa mente esteja em congruência com o nosso coração. O coração nos conecta com Deus. Okay? Então, isso é o que o ser humano tem que procurar. Que a nossa mente, quando o nosso coração fala que quer fazer alguma coisa, a nossa mente tem que obedecer. Mas para a mente obedecer, tu tens que começar a tratar da mente. A ver quais são aquelas crenças. Auto-observar-te. Ver quais são aqueles pensamentos repetitivos que te estão a dizer, tu não podes, é difícil, eu não mereço, eu fui violada, os meus pais me tiraram no lixo. Há situações muito difíceis de muitas pessoas que têm vivido coisas muito difíceis. Umas não conseguiram sair em frente, outras disso foi o que disparou. E também estão hoje em dia a transformar a vida de milhões de pessoas. Porque todo o processo que tu passaste não define quem tu és. Quem define quem tu és são as decisões que tu tomas. Ok? Então, isso é muito importante, começar a conhecer-nos. Princípios universais. A palavra, a Bíblia, tem todos os princípios que nós podemos aplicar na nossa vida. Ok? E não tem que ver com religião. Tu podes ou não acreditar em Deus. Mas para mim a Bíblia é o melhor livro de psicologia. Na Bíblia temos estes princípios universais. Se fala do perdão. O perdão é uma terapia, que hoje em dia coach, mentores, terapeutas trabalham com o perdão. O perdão, primeiro que nada, a ti própria. Nós cargamos uma culpa innecessária. Os 70% das culpas que nós cargamos são estúpidas. Sabiam disso? Cargamos culpa por tudo. Porque respondimos mal numa oportunidade e isso ficou gravado na nossa mente. Eu não mereço, eu respondi mal aos meus pais. Então, temos culpas e as culpas é uma das crenças mais limitantes do ser humano. Então, há que aprender a tratar o perdão, a trabalhar com o perdão, para nós próprios e para o nosso entorno, pais, professores, irmãos, tudo. Começar a tratar do perdão. Agradecimento. Isto é muito importante. O que passa? Às vezes, nós como seres humanos, falo o nosso consciente, ok? Nosso consciente é isto. Eu estou aqui a falar com vocês, alguns estão a ouvir, outros já se foram à praia, outra coisa, não? Então, o nosso consciente é isto. E muitas vezes há pessoas que são agradecidas. Só que hay que ter cuidado com isto. Porque acham que porque já são agradecidas, já tudo vai acontecer. Eu agradeço a Deus por tudo. Há pessoas que dizem isso. Eu me levanto, agradeço a Deus. Eu faço isto, agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus por minha família. Eu agradeço a Deus por tudo. E é muito bom, ok? É um dom maravilhoso o agradecimento. Só que acontece que muitas vezes decimos que agradecemos. Eu agradeço a Deus porque tenho 3 filhos maravilhosos. Agora pergunta-te, tu estás a dar tempo de qualidade para esse filho? Tu estás a honrar esse filho que Deus te deu e que tu tanto agradeces? Ou eu agradeço a Deus esta mulher maravilhosa que tenho? Pergunta-te, tu estás a honrar essa mulher maravilhosa que Deus te deu? Tu estás a prover para ela estabilidade? Tu estás a tratar ela com amor? Tu estás a dedicar tempo para ouvir as suas questões? Pero te enches o consciente a dizer que tu és uma pessoa agradecida. Então, temos que ter cuidado com isto. Quando agradecemos, temos que honrar aquilo que agradecemos. Eu agradeço a Deus porque eu moro nesta praia maravilhosa, perto e desfruto. Mas tu não educas ao teu filho para que respeite a praia ou a natureza. Não sei se me estou a explicar. Ok? Então é importante ter
ter isto em conta. Se tu agradeces, honra aquilo que tu estás a agradecer. Então, bueno, todos estes são princípios que estão na palavra de Deus, os talentos. Eu acho, ou não sei se a vida, não sei o que seria, que eu tenho o talento de falar agora. Eu acho que foi que acumulei por tantos anos que agora começo a falar e já nem os sliders que me preparou, estou a tomar conta dele. Ação, como já disse, Deus é um Deus de ação. Se tu queres fazer algo, tens que fazer. Deus não vai resolver. Deus não vai fazer nada por nós. Por mais que Ele queira, não vai fazer nada. Temos nós que tomar ação. Eu estou com um pouco de inveja. Vou dizer inveja, mas não é a palavra, não? Porque estas equipas maravilhosas já fizeram 2 triatlon. Eu, quanto fiz? 0. Ainda não fiz, mas fiz algo muito bom. A minha querida Marcela, onde está? Bueno, ela nos convidou ao marido dela dar aulas de natação na praia. E o obstáculo maior que eu tenho é o frio. Eu, desde que estou em Portugal, eu não entro à praia, porque é uma coisa doida, não é? Não fica aí congelado. Então, eu disse, eu quero, mas eu não tenho fato, tenho ainda que comprar o fato de surf, esse que é quentinho, não é? Bueno, e a Marcela, muito simpática, eu te empresto o meu. Mas eu disse, eu vou fazer. Não pensei muito. E fiz. A terça, a quarta, eu não sei quando foi. Fui lá, me pus o meu fato, os dedos ficaram congelados, mas depois eu não senti mais nada. Isso é maravilhoso. E estive a nadar nas praias de Cascais. Okay? Então é tomar ação, se se pode. Eu só tenho pânico da água gelada. E consegui. Então, bueno, aqui tens, se podem tirar fotos, a compaixão. Quanto tempo temos? Nada. Então... Mas é só por conta daquela parte, depois no final. Ok. Bueno, isto para mim agora é muito importante, a compaixão. E foi uma experiência que nós como família vivimos. O meu irmão mais pequeno, eu pedi autorização para ele para falar disto. Um dos seus sonhos era casar, casou, já com 40 anos, tive a sua esposa linda e maravilhosa, um filho, e há 6 meses atrás a sua mulher faleceu numa operação simples de trompa. Okay? E isto foi um golpe, tanto para ele como para a família. Okay? Nunca na minha vida, nenhum de nós, pensamos que íamos passar por isto. Okay? Mas qual é a ensinança disto? Que a ensinança desta tragédia é o aprendizado. Okay? Eu, quando o meu irmão me chama para contar a situação, ficamos devastados, mas depois eu tinha que ajudar ele, não é? E eu viajei a Estados Unidos, ele mora em Estados Unidos, eu viajei lá para apoiar ele, e a maioria das pessoas o que diziam para ele foi a vontade de Deus. E essa é uma frase que eu luto com ela, eu luto. Nunca gostei. Tirar a tua responsabilidade, e isto em geral, a tua responsabilidade, as tuas más decisões, a dizer que é a vontade de Deus, é a frase mais ruim que eu tenho ouvido na minha vida. De Deus, e gravem isto, de Deus nunca vem nada mal. Nunca. Nem os desastres, nem nada disso. Isso tem outra explicação, mas toda para outra palestra. Ok? Então eu vou lá e ele, claro, com a sua tristeza, porque foi um erro médico. E eu falei para ele, disse, mira, eu sei que este não é o momento de eu pedir para ti que perdoes a pessoa que cometeu esse erro, porque está tudo muito recente. Mas ele é uma pessoa muito nobre, e eu sei que ele vai, mais adiante, vai conseguir, ok? Mas o que eu expliquei para ele, e por isso é muito importante a compaixão,
Nós somos muito fáceis de julgar os demais. Em tudo, em tudo. Nas redes sociais vemos. Alguém diz uma coisa e todo mundo cai em cima a dizer como se fossem perfeitos. E eu só pus um exemplo para ele. Temos que ter claro que nunca na vida a intenção dessa doutora era causar essa situação. Tudo acontece por algo. Mas a responsabilidade da humanidade toda é de cada um de nós. Porque quando tu sais e estás a conduzir e pegas o celular mientras conduce, tu podes causar uma tragédia para outra família. Então é muito fácil dizer que aquela doutora foi assassina, ou o que for, o que se diz no momento, quando cada um de nós podemos causar um dano para outras pessoas. Quando tu tens um filho e tu não dedicas tempo de qualidade para esse filho, tu estás assassinando esse filho. Então temos que aprender a ter compaixão e a deixar de julgar. Essas duas coisas estão na palavra de Deus. Ninguém pode julgar a ninguém. E tentem praticar isso na sua vida. Quando tu começas a entender que tu podes cometer erros igual ou pior que outros, quando tu começas a perceber que tu és tão igual que os demais, para ti vai ser muito mais fácil o perdão. Vai ser mais fácil perdoar aos teus pais, aquele homem que te violou, que te roubou, que te traicionou. É mais fácil, porque tu começas a ver as pessoas desde a compaixão. E ninguém, outra coisa, aprenda. Ninguém que tem paz no seu coração, que tem procurado ser cada dia melhor, ninguém vai fazer um dano para o outro. Então, todo aquele que magoou a tua vida, todo aquele que causou uma dor muito, muito grande, assim tu sejas pequena, foi porque o seu coração estava sofrendo. É porque seu coração estava cheio de crenças, de dores, de sofrimentos, de miséria, de um montão de coisas. E só consegue dar aquilo que tem. Por isso vemos pais que magoam os filhos, pais que assassinam a seus próprios filhos. Porque o seu próprio coração está muito doído. E ninguém ajudou eles a mudar isso. Mas nós que estamos cá, vocês que estão cá, é porque têm consciência de que podem melhorar a sua vida, é ou não é? Então, a sua felicidade depende de vocês, de mais ninguém. Nem de Deus. Porque às vezes deixamos tudo a Deus. Quando Deus quiser, não, Deus quer sempre. Não vou falar muito disto, já. Isto é um seminário. A arte de fazer perguntas. Isso é uma ferramenta muito importante. E é fazer-te perguntas. Quando tu começas a fazer-te perguntas, tu te estás obrigando a actuar. Ok? E eu me fiz muitas perguntas, por isso eu consegui tomar decisões. Porque não estou alcançando meus objetivos. Mas eu não me fazia pergunta por fazer. Eu procurava analisar. Eu procurava sentir o que a voz do meu coração estava a falar. Porque é o coração o que fala, porque o que está em conexão com Deus. O que me impede de agir? Eu queria actuar e não conseguia. Eu tomava muitas decisões, vou começar o ginásio, vou começar a caminhar, vou começar não conseguia, ok? Então, foram perguntas que eu me fazia. E essas perguntas me ajudaram a tomar ação e estar hoje cá. No meu livro eu escrevi um capítulo que se chama Homem Ferrari, Mulher Ferrari. Okay? Porque as amizades, todo mundo me pergunta, e tu por que não tens marido? Tu não te casas porque tu és muito exigente. E eu disse, não. É que tu não sabes o que queres. Eu sei muito bem o que eu quero. Só que, para simplificar, quando me dizia, que homem que tu procuras? Eu disse, eu procuro um homem Ferrari. Foi o que eu disse. E não tem nada a ver com isto. Tem a ver com isto.
Porque um homem Ferrari ou uma mulher Ferrari é aquela ou aquele que se sabe que é uma prenda de valor. Se tu sabes que é uma prenda de valor, como te vas a tratar? Bem ou mal? Bem. O homem, quando tem um Ferrari, está sempre a polir o carro, está sempre a cuidar ele, está sempre, não vai aí a colocar gasolina da mais barata, nem o azeite do mais barato, é ou não é? Então, quando tu reconheces que tu és um Ferrari, uma prenda de valor, tu começas a atuar diferente. Pelo menos os homens, que têm por costume montar no seu Ferrari, qualquer mulher, estão a estragar a sua vida. Não sei se percebe. Então, o homem Ferrari não vai colocar dentro do seu carro qualquer mulher que apaga pela rua. Então, esse é o homem que eu quero. Um homem Ferrari, uma mulher Ferrari para os homens. E isso você tem que trabalhar. Nós temos que ser esse Ferrari, primeiro para nós, para ser felizes nós. E depois, para aquele relacionamento que eu quero. Com os meus pais, com o meu entorno, no meu negócio, porque já eu tenho para dar. Se tu não tens para dar, vais receber aquilo que tu tens, e é nada. Então, eu tenho duas mentorias, como disse, aquilo que foi o meu sofrimento, hoje é a minha paixão, e é ajudar as pessoas a relacionar-se melhor, tanto nos casamentos, com os seus filhos, a procura do amor, networking, conectar com pessoas. Este é um ambiente maravilhoso. Eu pedi a Deus muito isso, estava aqui em Portugal, não tinha amizades, ou poucas amizades, e agora estou cá, com um ambiente maravilhoso que me está a levar aquilo que eu quero. Não sabem as vezes que eu pedi a Deus começar a palestrar, e não sabia por onde começar, não sabia que porta bater. E entrei neste rolê e graças a Bárbara, que me motivou, vamos palestrar, aqui estou. A minha primeira palestra oficial é esta. Okay? Então, tenho a minha mentoria, que é na parte de relacionamentos, curar feridas, curar o coração, curar os pais, o relacionamento com os pais, isso é muito importante, disso depende todo. Conseguir perdoar os pais por os erros, honrar eles, assim te tenham abandonado, o que for, ninguém dá o que não tem. E um pai que saiu fora, que abandonou, que magoou, que fez o que fez, qualquer coisa, é um homem ferido. E todos nós somos vítimas de vítimas de vítimas. E se não curamos as feridas, continuaremos uma descendência de mais vítimas. Então é a nossa responsabilidade hoje tomar ação, deixar de ser vítimas, perdoar aqueles que nos fizeram vítimas num momento, ok? Porque também eles foram vítimas. Cada um de vocês conhece a história, começa a conhecer ou decide conhecer a história dos seus pais, dos seus avós. São vocês que vão pedir perdão para eles. Porque ninguém dá o que não tem. A minha outra mentoria, eu escrevi, como disse, este livro há 4 anos e converti ele em best-seller. Também fiz um curso para isto, não é? E outra das minhas mentorias é isso. Eu ajudo as pessoas a escrever o seu livro, colocar o seu livro em Amazon e conseguir que o seu livro seja best-seller, ok? Então, é isso. Não sei se querem fazer alguma pergunta. Este é o grupo. Eu vou dar um presente a vocês, que é um e-book que escrevi, de os 21 dias para conhecer-te, para apaixonar-te. Então, vou dar de presente a vocês. É um e-book. Então, podem entrar aqui no grupo. E não sei se alguém quiser fazer alguma pergunta. Como? O nome, o teu crescimento pessoal e as tuas crenças religiosas, benção ou tragédia. Tem que ver com aquilo que eu contei no começo. Ou seja, como
não só as crenças religiosas, são outras, são muitas, que fomos escutando e que estão arraigadas e que temos que sacar do subconsciente para o consciente e conseguir tratar delas, ressignificá-las, porque esse é o processo. O processo é identificar aquela voz que fala, é passar ela para o consciente, tomar consciência dela, questioná-la, porque a maioria das crenças são mentiras, ok? Então temos que questionar essa mentira, ressignificar e colocar uma informação verdadeira no nosso subconsciente. Esse é o processo de crescimento. Um dos processos é isso, é ressignificar as tuas crenças, ok? Alguma pergunta? Está tudo bem? Está tudo ok? Como? Tem clareza, está tudo claro. Ah, está tudo claro? Ótimo. Como que você descobriu esse ponto para querer a mudança consigo primeiro? Porque não tinha paz, estava frustrada, estava amargada, eu orava para Deus, novenas, adoração, muita coisa, e não estava a conseguir. Não estava a conseguir, mas não é porque Deus não te escuta, é porque aquele canal de conexão com Ele está cortado. Duas palavras que é importante que saibam. E neste processo eu aprendi e foi, uau, uma virada de chave para mim. Sabem o que significa a palavra pecado? Em grego. Não? Significa errar o branco. Sabem o que é o branco? É quando tem um círculo lá e lança uma flecha, como se chama isso? O alvo. Errar o alvo. Isso é o que significa a palavra pecado. O que quer dizer isso quando engranamos na parte espiritual? Qual é o nosso alvo? Qual é o alvo da humanidade? Como? Deus. Deus é o nosso alvo. E quando nós pecamos é porque desviamos do nosso alvo. Isso é pecado. E ninguém nos explicou isso. Então, quando tu percebes, tu és uma pecadora, porque a vezes fala, tu és um pecador, porque tu... Um sente que realmente é a pior porcaria do mundo. Mas quando tu percebes o significado da palavra, errar o alvo. O nosso alvo é Deus. Tu te desvias um bocadinho, perdes a conexão. Tomas decisões erradas. Te deixas levar pela raiva, pelas emoções negativas. Ok? E a outra palavra. Arrepentir-se. Arrependimento. Sabem o que significa? Jesus falava muito dela. João el Bautista também. Muda a tua maneira de pensar. Então, imagina, nós temos tudo nas nossas mãos para mudar. Muda a tua maneira de pensar. Jesus gritava, muda o teu pensamento. Tens que morrer ao homem velho e nascer de novo. E é isso que nós estamos a fazer. Por isso vocês estão aqui. Porque querem morrer aquele homem velho que tem muito dor, escassez, desamor, pornografias, uma vida ruim, alcoolismo. Querem morrer esse homem para nascer de novo. Isso é o que significa arrepentir-se. A voz que clama no deserto, João Batista, arrepentam-se. Então é isso. Vamos a governar a nossa vida, que está no primeiro capítulo de Gênesis. Vocês foram criados para governar, não para ser governados. E estamos a ser governados por as nossas crenças. Então, chega o momento de dizer basta. Chega! Então, obrigadíssima Bárbara. Obrigada também, que tenho que honrar ao Tiago Rocha, a Raquel, porque se eles não tivessem aceitado o desafio de vir morar cá em Portugal, isto não estaria a acontecer. Então, para eles, de verdade, muito obrigada. Pablo Marça, que também me trouxe a estes caminhos. Já eu estava
a seguir a muita gente maravilhosa, mas eu conectei de uma maneira muito especial com o Pablo Marçal e sou aluna do Pablo, sou Capital Black, sou mentorada do Tiago Rocha, escritora, palestrante, agora palestrante. E broker imobiliário também, tenho uma agência imobiliária, então estamos a crescer e esse é o objetivo, ir atingindo metas, mas sempre curando o jardim do coração, que isso que dá realmente felicidade, é isto, mais nada. O demais todo é externo, o que está cá dentro é o primeiro a tratar. Então, agradeço de verdade, se há alguma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta. Em primeiro lugar, quero agradecer a sua coragem por ter desbloqueado. Essa palestra foi super edificante. Obrigada. Mexeu muito com o meu coração, tenho certeza que mexeu com muitos outros. Parabéns pela sua coragem. Não parece nada que é a primeira palestra. Só que vou confessar algo, eu sou catequista de confirmação de adolescentes, então estes são os temas que eu falo com eles. Eu rompi o paradigma daquelas catequeses antigas, este é o que eu falo com os meus catequizados, então já alguma coisa conheço. Ok. Minha pergunta é o seguinte, eu tenho muita dificuldade de encontrar um caminho espiritual dentro da religião, tanto a Igreja Católica, que é a religião onde eu cresci, como já fui em algumas igrejas evangélicas, porque eu sinto que é muito formatado. Existe uma tendência a criar uma formatação onde você só está certa se você estiver dentro daqueles limites. Como é que você enxerga isso e como é que você me ajudaria a entender isso? Primeiro é quitar as paredes de uma religião. O teu encontro é com Deus. Exato. Tu tens que conhecer a Deus. E eu conheci a Deus. Te sugiro ler este livro que é de Maria Antonieta. Podes ler, porque aqui está esse processo. Okay? E eu tive esse processo, porque eu acreditava em Deus e tudo isso. Mire, há uma coisa que eu também aprendi há muito tempo, não? E pode acontecer contigo, e eu acho que acontece com todos. Como já a maioria deve saber, no nosso subconsciente temos arquivos. Okay? Temos um arquivo do amor e aí vai toda a informação de amores, desamores, traições, está guardado ali. Temos de relacionamento com os pais, de traições, são arquivos. E há um arquivo que se chama Arquivo de Deus. E esse arquivo de Deus talvez tenha vários arquivitos lá dentro, mas tem um que se chama Pedidos feitos a Deus e não respondidos. Todos nós temos esses arquivos. Por isso há pessoas que não conseguem conectar com Deus. E eu tinha esses arquivos, porque eu pedia muito para Deus, um homem maravilhoso desde os 18 anos, e casei aos 30, então imagina todo o tempo. Então, o que está gravado, para que eu vou pedir a Deus se Deus não me escuta? Então, nós temos um arquivo de pedidos a Deus não escutados. E esse arquivo tem que ser limpo, tem que ser curado. Porque não é porque Deus não te escutou, é que tu não estás a fazer bem as coisas. Porque talvez aquela velhinha que passou 50 anos da sua vida numa igreja a pedir Deus que o meu marido deixe de beber ou que o meu marido deixe-me de magoar, mas ela nunca fez nada para mudar isso. Então ela acreditava que por ir onde Deus e ser sumisa ante o marido que magoa ela, Deus ia resolver. Não vai resolver. Tu tens que tomar ação. Tu tens que encontrar com Deus. Deus, dá-me força para eu posicionar-me e enfrentar este homem que me magoa. Não sei se me estou a explicar. Então, esses arquivos de relacionamento com Deus têm que ser curados. Porque é o que mais nós temos guardado. Ressentimento contra Deus. E não é uma calúnia. Senão, qualquer um de vocês, quando chega a casa, pergunte-se quantas coisas eu pedi a Deus e Deus não respondeu. Um ser querido com uma doença.
E não se curou, morreu. E nós temos a costume de que tudo o que acontece no mundo é a vontade de Deus. Aceita com amor porque foi a vontade de Deus. Te casas com um homem que te magoa, aceita com amor porque foi a cruz que Deus te deu. Meu Deus! Ou seja, como tu vais dizer que um homem que te magoa é a vontade de Deus? Que uma família que perde um ser querido tragicamente é a vontade de Deus? Nunca na vida. Mas os nossos arquivos estão cheios desse tipo de informação. Um tsunami, foi Deus que mandou o tsunami para limpar. Então esse arquivo tem que ser limpo, porque senão vai fazer muita interferência para conectar com Deus. O alvo, não conseguimos atingir o alvo. Posso fazer uma pergunta? Sim. Boa noite. Boa noite. A minha pergunta é como entender quando um relacionamento ele precisa mudar de fase e quando é que você entende que aquele relacionamento ele é bom para você, nos sentidos que geralmente são esses que são os profissionais, e saber também entender quando ele é estratégico e quando ele pode ser um pouco mais íntimo. No relacionamento de casal, tudo está aqui no coração. O coração fala. O coração é a nossa conexão com Deus. E nós temos intuição, ok? Se tu sentes paz no teu relacionamento, está a correr bem. Mas isso não quer dizer que tu vais ficar no sofá e não vais aportar algo mais para subir a um seguinte nível. Uma das coisas que eu aprendi, os casamentos que têm anos e a sua vida é muito rutinária, amor, tudo bem, mas aquela paixão está apagada. E uma das coisas, maridos e mulheres, que ativam a paixão é fazer coisas novas. Quando o marido vê que a mulher começa, eu vou começar a praticar tênis, e essa mulher começa a praticar tênis a séria, esse homem sente uma atração especial por ela. E o mesmo contrário. Mas a mulher tem que fazer porque realmente enche isso o seu coração. Não porque está de moda, não por pôr-se uns shortcitos e lucir para os outros, não. É porque ela decidiu fazer algo para ela, que enche o seu coração. E ao contrário também. Quando o homem se posiciona na sua casa e toma a decisão de fazer algo novo, isso motiva a mulher. Uau, mira meu marido, o que está fazendo? Está mesmo simpático. Essas calças ficam muito boas. Reativam a paixão. Então, fazer coisas novas no relacionamento é importante. Porque senão fica tudo muito... E você tem que sentir paz. Você tem que sentir paz. Senão a paz faz-te perguntas. Por que não estou a sentir paz? E a resposta vai vir. Quando Que muitas vezes, o que eu quero dizer é que às vezes você, digamos assim, tem coisas que você, uma pessoa começou uma trajetória com você. Por isso que eu me envolvi um pouco sobre essa parte de trabalho também. Uma pessoa começou um projeto com você, mas chegou um ponto que ela foi bom para começar. Estás a falar agora aqui? Em trabalho? O que eu fiz foi correlacionado. Ok. Aí você começou um projeto Bem. com aquela pessoa, mas você tem gratidão porque você chegou até aquele ponto com aquela pessoa. Ok. E dá para saber que você já está carregando aquela pessoa, mas não sabe como... se calhar aquela pessoa já não entende mais aquela mensagem e você sente que você tem que dar o adeus a essa pessoa. Você tem muita gratidão porque você iniciou o projeto com a pessoa, aquela pessoa começou o projeto. Por isso que a minha pergunta é assim... Não, mas o melhor que podes fazer é falar com a pessoa. Senta-te a falar. Tem que falar. Senta-te e explica, expõe. Quando as pessoas falam de coração, conecta. Explica para ele, mira, está a acontecer isto, eu sinto isto, nós começamos juntos, te devo muita coisa, mas sinto que tu não me estás a acompanhar nisto, ou que tu senta. Fala. E pergunta, põe, sim? Coloca a decisão em mãos dele.
O que tu achas que podemos fazer com isto? Pergunta para ele. Mas primeiro expõe o que tu sentes. Igual nos casar, nos matrimônios. Tem que aprender a falar. Diz o que tu sentes. É o melhor. Porque tu podes começar a ter todos os dias conversas imaginárias. Mas vão ser imaginárias. Vão a consumir a tua energia. Não te vas a enfocar em outras coisas que te vão gerar ingressos, verdade? E não estás a tomar ação. Então, ora, se tu acreditas em Deus, ora, pide ao Espírito Santo que te acompanhe, falas com Ele, desde o coração, não com raiva, e Ele vai entender. E até Ele, de repente, te vai dar a solução que tu estavas esperando. Ou ainda uma melhor. Pudesse ser. Faz parte do caminho. Ou faz parte, sim, mas é importante falar. Ou seja, tomar decisões arbitrárias com alguém que fez bem para ti, não tem que honrar as pessoas. Se essa pessoa ao final te traia, se ele fez alguma coisa boa na tua vida, tu tens que honrar isso. Esquece o outro. Honra o bom que essa pessoa fez. E isso te vai trazer mais bênçãos à tua vida. Obrigado pela resposta. Então, concluímos. Obrigada, meus caros, lindos e maravilhosos. Boa noite. O meu livro